Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 18 de janeiro de 2025, é um sábado, nós estamos aqui no litoral paulista, próximo à praia do Embaré, um pouco nublado talvez, mais ou menos quente, 28 graus. Anunciaram várias chuvas em São Paulo, alerta laranja. Bom, nós estamos aqui no litoral. Bom, no último vídeo eu falei sobre o avanço chinês na área naval e aérea, fiz um comparativo com os Estados Unidos e depois fiz lá vamos dizer, uma intenção prevista para o governo que vai assumir dia 20 agora nos Estados Unidos, de como que é que os Estados Unidos pretendem sufocar e impedir a China, usando o Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Taiwan, Vietnã, Birmania, etc. Bom, devo dizer que eu não acredito que os Estados Unidos conseguem sufocar, cercar e cercear a China. Mas, enfim, eles têm essa intenção e já demonstraram isso em diversas oportunidades. Bom, penso hoje em fazer talvez alguns comentários sobre as notícias que estão chegando para nós de diversas fontes. E se houver tempo, também trataremos de geopolítica na veia, né? Bom, o presidente que vai assumir aí dia 20, a neodireita brasiliense já está comemorando. Veja, ele diz: o Brasil sofrerá sanções, né? O Brasil praticou lawfare. Talvez ele esteja se referindo ao fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha a intenção de ir à estreia, aí, à tomada de posse de Donald, né? E parece que foi impedido pela Polícia Federal por não ter apresentado um convite, talvez personalizado. Parece que ele teria pego aí um convite, recebeu por e-mail, né? Eu já recebi vários e-mails da equipe do Donald Trump, né? Mas ainda que tivesse tudo pago, bom, talvez tivesse tudo pago, em primeira classe, avião de ida e volta, uma semana, talvez no Trump Tower, lá né? Talvez até eu fosse, né? A estreia de Trump, né? Poderia também, talvez você me pagasse um cachê também, né? Bom, mas enfim, então aí o Bolsonaro disse que ele não vai poder ir, mas que a esposa dele vai na posse do Trump, portanto, representando-o. E depois uma outra coisa que ele disse essa semana, bom, eu já fiz vários vídeos aí sobre as falas do Trump aí há alguns dias, né, quando ele simplesmente disse que vai pegar na mão grande a Groenlândia, o Canadá, o México, o Canal do Panamá, né? Enfim, que ele vai tomar várias coisas que os Estados Unidos precisam e tal. Não. Talvez porque ele tem um pouco de invejinha assim do tamanho da Rússia, né? E ele deve estar pensando uma maneira de aumentar rapidamente os Estados Unidos, pois ele sabe que só terá 4 anos para fazer tudo isso, né? MAGA, Make America Great Again, America First, etc. Né? E daí, para coroar, esses dias ele disse então que o Brasil vai sofrer sanções, que o Brasil praticou lawfare, né? Que é um nome popularizado aí por essa operação Lava Jato, né? E que a América Latina pertence aos Estados Unidos, né? Bom, aí já começamos a ficar mais sob a mira, né, do tio Sam aí, né? Bom, por quê? Porque nós vimos essa semana aí o poder das redes sociais, né? Um vídeo que viralizou falando aí sobre o Pix, né? Que é algo que já faz parte aí do cotidiano de milhões de brasileiros, né? O uso do Pix para fazer transferência. E daí já tinham lá um projeto que já estava desde setembro lá na gaveta, iam colocar isso aí agora em execução, e daí um deputado da neodireita, bolsonarista, um mineiro lá, parece que do PL, o Nicolas Ferreira, adorado por 10 entre 10
donas de casa, motoristas de Uber, jangadeiros, formadores de opinião, youtubers, coachings e por aí vai, né? Ou seja, bastante popular, né? E viralizou o vídeo dele onde ele diz que o governo brasileiro, enfim, iria utilizar o Pix, né, para monitorar os pequeninos, aí, os desvalidos, né, os indivíduos que vivem com menos de 5 mil reais por mês. Bom, eu acho que o indivíduo tem que pagar aluguel, né? O indivíduo tem que fazer supermercado. Se ele tem um carro, com 5 mil reais por mês dá para ter um carro, só o IPVA é 2 mil reais, né? Bom, e que mais? Ele tem que pagar IPTU, né? Ele tem que se conduzir para o seu trabalho, né? Ele tem que pagar impostos, né? Se ele faz PIX, né, ele pode ser aí considerado um sonegador, enfim, e vendeu essa ideia de que era tudo uma trama paranoica para cobrar imposto de renda em cima do PIX, né? Bom, enfim, eu, eu acho que foi um vídeo bastante inteligente, né? Um vídeo assim que tem um cunho, um viés político claramente de oposição, né? Utilizando assim slogans, palavras de ordem, e coisa que funciona, né? No imaginário aí do pacato cidadão, né? Mas assim, o que mais me chamou a atenção não foi o conteúdo do vídeo, o fato de se falar do PIX, daí o governo volta atrás, fala que não é nada disso, que era algo que já estava previsto e que é preciso ter um controle sobre as fraudes, e realmente existe uma infinidade de fraudes aí acontecendo com esse negócio do Pix. Bom, eu não sei como é que faz fraude com Pix e nem desejo saber, né? Eu acho que é uma coisa muito prática e fácil de fazer qualquer pagamento. Você vai comprar um pastel aí na orla da praia, paga com Pix, né? Você não precisa nem levar o cartão, né? Bom, enfim, o que mais me chamou a atenção não foi nem o vídeo, que aliás eu achei que é um vídeo inteligente, bem feito, prático, fácil de entender. Enfim, é um comunicador, estamos diante de um comunicador nato aí da neodireita brasileira e que fala em nome dos que ganham menos, né? A gente sabe que a gente está vivendo numa época de uma sanha arrecadatória insana, né? Então ele tem mais do que motivos para estar propagando aí sua visão, né? E fazer oposição também, né? Mas o que me chamou a atenção também não foi o fato do governo ter recuado, né? Diante da forte repercussão. Então foi isso que mais me chamou a atenção. Quer dizer, é claro que se o Instagram tem, sei lá, 190 milhões de usuários e um videozinho de 4 minutos alcança 300 milhões de usuários em poucas horas, na minha modesta opinião de observador brasileiro, é claro que houve o dedo lá do Vale do Silício por trás disso daí, porque essa coisa não vai propagar assim por osmose, quer dizer, ela se propaga por osmose, mas tem que dar uma ajudinha ali, tem que ter um catalisador ali na solução para o negócio viralizar desta forma. Ou seja, alguém do Big Data sabe de tudo que está acontecendo aqui, porque eles têm inteligência artificial, enfim, tem equipes inteiras monitorando todos os países, todos os governos, todas as plataformas, né? Tem softwares especiais para isso daí, tem até computadores quânticos que podem fazer a compartimentalização das informações e tudo mais. Fala, não, esse daqui nós vamos fazer viralizar, né? Por quê? Porque ele está batendo forte no governo e a gente sabe que governos hoje servem para apanhar, não é verdade? Principalmente quando você tem um governo cuja função deveria ser promover o desenvolvimento, pesquisa, políticas públicas, políticas sociais, porque eu sou da velha guarda. Eu acho que o governo deveria servir para isso, né? E você tem aí vamos dizer, um governo alternativo surgindo aí, cujo mote é privatizar tudo para um punhado de oligarcas, né? Quer dizer, eu acho que essa alternativa aí, se não é pior, é drástica, né? Então eu ainda continuo acreditando que a função de um governo deveria ser promover políticas públicas, sociais, pesquisa, desenvolvimento, educação, saúde,
transporte. Eu continuo acreditando nisso, eu sou da velha guarda, né? Sou baby boomer, né? Bom, então, mas assim, o que, que a gente vê? Uma gana arrecadatória insana, né? Para manter aí um modo de vida palaciano. Quer dizer, mas quando que não foi assim, eu pergunto? Quer dizer, então tudo que resta ao brasileiro é o quê? É promover esse tipo de vídeo nas redes, né? Porque se ele não fizer isso, o que ele vai fazer? Uma guerra civil, talvez? Para fazer aquilo que nunca houve no Brasil, que foi a revolução social que nunca houve no Brasil. Eu me lembro da guerra de Farrapos, né? Aquelas guerras lá do período regencial, a revolta da armada, da vacina, e depois o regime militar. Quer dizer, o brasileiro sempre levou na cabeça, né? Sempre levou no lombo, sempre apanhou e continua apanhando, né? Bom, o fato é o seguinte, veja, enfrentar o poder aí das redes sociais, e os governos estão preocupados com isso, hein? Vai significar enfrentar o poder crescente da direita, né? Que o pessoal gosta de chamar de extremo direita, né? Mas eu chamo apenas de direita. Né? Eu não acredito que exista uma extremo direita. Pode existir, mas de uma maneira assim. Eu não quero nem ver os supremacistas aí, os sionistas aí. Eu não quero nem ver esse pessoal, né? Mas a direita eu sei o que é. Eu chamo de direita, né? Bom, mas enfim, esse é esse comentário que eu queria fazer. Veja, e do lado do BRICS da força, hein? Mais 8 países entram no bloco, né? Como membros parceiros. Veja, Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e outras 30 nações solicitaram a adesão. Lembrando também, que aí para tratar um pouquinho de geopolítica, né, que ontem é que houve o acordo Rússia-Irã. Então, isso aí é uma coisa de uma importância seminal na geopolítica, hein? Isso aí é o game changer, hein, da geopolítica. Inclusive eu fiz acho que 1 ou 2 vídeos inteiros só sobre esse tema. Se vocês procurarem aí no canal, vocês vão se inteirar aí do que está por trás desse acordo, o que ele implica em termos geopolíticos, né? Porque se você pegar lá no mapa, você vai ver que tem a Rússia, aqui a China e o Irã aqui. Forma como que uma cunha assim, né? Então, coisa vai, né? E o BRICS não para, né? Ele é imparável. É o principal motivo de preocupação aí do Donaldo, né? Veja, e lá nos Estados Unidos eles baniram o TikTok, né? Que é uma rede social da China, né? Por quê? A China deve ficar sabendo de muita coisa que rola, né? Em todo usuário do TikTok. Eu já coloquei coisas do TikTok, né? Mas, sei lá, eu acho que é uma mídia muito pesada, né, num celularzinho, né, e acabei não utilizando mais, mas é impressionante como você põe um videozinho lá e o negócio parece que é osmose com catalisador, né, vai, né, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 visualizações e pessoas começam a te seguir e começa a pular pop-up se você não bloquear o celular, enfim. Mas o fato é que foi banido nos Estados Unidos, né. Bom, mas veja só, a principal causa do banimento do TikTok nos Estados Unidos é o enorme potencial revolucionário dessa rede, né? Bom, o governo dos Estados Unidos, ele sabe que a sua política sinofóbica, eles são sinofóbicos, né? Eles têm verdadeira fobia do crescimento da China, né? Veja, isso aí não bate, né? Essa política sinofóbica não bate com o que o norte-americano vê no TikTok, né? E o que ele vê lá? Os videozinhos que vem da China aos milhares, aos milhões, um país escandalosamente próspero, desenvolvido, produtivo, alegre, né? E ele começa a ver a coisa de outra forma, né? E é exatamente isso que o Donaldo não quer, né? Ele quer praticar sua política sinofóbica, né? Bom, então, pessoal, fazemos esses comentários aí. Veja, também uma coisa que me chamou a atenção, né? Dia 20 agora é a posse do Donaldo. Helicópteros sobrevoam Washington DC. Bom, a notícia vem de ninguém menos do que Alex Jones, né? Quer dizer, o mestre dos mestres das teorias da conspiração, né? Fala-se em roubo de material radioativo. Também chama atenção para um vídeo que eu fiz aí sobre quando eu fiz a série de 4 vídeos sobre a máfia casar.
E no último dos vídeos, se não me engano, o número 4, eu falo sobre o roubo de material radioativo nos Estados Unidos, né? Esse vídeo é bem interessante também, bastante referendado aí, com muitas referências. Bom, então os helicópteros sobrevoam Washington e fala assim, roubo de material radioativo, o quê? Para ser usado no dia 20 de janeiro? Então vai vendo como é que a mídia está explorando, né, a briga, né, porque a oposição vai vir brava, né? E, aliás, eu achei também uma coisa interessante que o comandante Farinato falou, não, vocês comemorem o quanto vocês quiserem, mas depois os democratas vão voltar, hein? Esse é que é o problema, né? As pessoas que vivem de esperanças deveriam ter mais esperanças, não na política, né? A política, ela... Bom, vamos entrar nesse tema, né? Como diria o pessoal da direita, você precisa ter esperança em você mesmo, né? Não é verdade? Sim, mas com essa gana arrecadatória não há muito que você possa fazer, né? Com os 5 mil reais. Quem tem a alegria de ganhar 5 reais por mês? E quem vive de salário mínimo, né? Por exemplo, os funcionários lá da Avibraz, única empresa de defesa nacional brasileira, brasiliense, né? Que ainda está ativa, né? Estão sem salários há meses, né? Como é que é possível, né? Deveria estatizar essa empresa, bom, mas aí vai ter uma gritaria geral, né? Porque no Brasil tudo você tem que privatizar, né? Para meia dúzia de oligarcas, né? Não, então, talvez algum oligarca, né? Compre a Vibraz, mas e daí? Vai pagar os salários atrasados aí? Só que se um oligarca, que é o nome que se dá ao bilionário americano, né? Na Rússia não, ele é o bilionário russo, ele é chamado de oligarca. Mas aquele Bernie Sanders, ele fez um vídeo dizendo que o bilionário americano é exatamente a mesma coisa, é um oligarca também, né? O oligarca porque é uma oligarquia, né? Quer dizer, é dele, né? Por isso eu já disse assim, quando tudo for privado, nós ficaremos privados de tudo, né? Agora, o oligarca não, ele tem as coisas para ele, né? Não para você e eu, para ele, né? Então ele pode ter a Vibraz para ele, por exemplo, ele pode ter um exército particular. Nós estamos entrando na era dos exércitos, das forças, né, de segurança privadas, particulares. Isso aí já está em toda parte, né? Será que o exército também vai ser privado? Hein? Vai responder somente aos seus donos, né? E aí vai ficar um grupo contra o outro, né? Quem tem o mais forte vence, né? Mas, de maneira geral, a gente poderia dizer que toda a história consiste nisso daí, né? Bom, se não é de propósito que a Vibraz está falindo, sem salário há meses, bom, só pode ser algo que decorre da maneira como o brasileiro e o governo vê a sua necessidade de defesa, né? Por exemplo, ele não vê, simplesmente ele não vê essa necessidade, né? Uma outra coisa também, eu leio que 60% dos argentinos pertencem à classe baixa agora. Quer dizer, então a classe média virou classe baixa. Então você tinha, sei lá, 30% de pobreza na Argentina, agora você tem 60%, que é um colosso de gente, né? Também não sei exatamente qual é o critério que eles usaram lá para classificar um indivíduo como pertencente à classe baixa. Bom, em seguida vejo várias manchetes dizendo que agora a Argentina vai se tornar o país mais importante da América Latina, vai liderar, que a inflação acabou, que o caminho da prosperidade já está sendo trilhado, né? Porque ele acabou com a inflação e privatizou tudo e agora vai. No entanto, isso aí coexiste com a mesma manchete que diz que a pobreza está aumentando. Então, quer esquecer? Para onde vai? É difícil entender como é que agora vai se a pobreza está aumentando, né? Qual é o limite disso, né? Bom, e aí também o que essa semana bombou aí nas redes é esse acordo de paz, né, entre Israel e os palestinos. Bom, eu vi várias pessoas, né, inclusive presidentes de partido aí no X, comemorando, falando sobre a vitória acachapante do Hamas, que Israel finalmente colocou o rabo entre as pernas, enfim, aquela coisa meio triunfalista, né, de que a resistência ganhou, e falei, olha, vamos esperar, não é bem assim, sabe, acordo, você não pode acreditar muito em acordo, hoje em dia, e aí anteontem, para variar,
o gabinete lá do nazista, né, israelense, atual, né, que eu acho que é a única maneira de denominar aquele gabinete lá é essa, né? Explodiu mais 80 palestinos lá na faixa de Gaza, uma coisa horrível, né? No entanto, dizem que domingo vai ter troca de reféns, que vai ter um acordo de paz, um cessar-fogo. Queira Deus que isso seja possível, né? Estima-se perdas aí de 50 mil palestinos, né? Compare aí com 1.000 israelenses que teriam perdido a vida lá naquele dia 8 de outubro de 2023, né? Então é 50 por 1, né? Só que há uma diferença, né? Lá na Palestina são civis, são mulheres, são crianças, né? Enfim, bom, eu não sou teólogo, né? Mas eu entendo que o nazismo israelense atual não tem nada a ver com o judaísmo. Ou tem? Bom, talvez alguém possa esclarecer aí, né? Bom, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. E também assisto muitos vídeos aí como eu estou meio que de férias, né? Assisto muitos vídeos tem aquele show americano, né? Como é que chama lá? Que vai cantores, acrobatas, imitadores. Não lembro o nome desse show aí. Mas aí mostrou um dançarino, né? Apareceu lá um indivíduo que ele imita qualquer som que você possa imaginar, né? Então ele fez uma imitação lá do Led Zeppelin, a guitarra do Jimmy Page, né? Veja aquele solo lá, Walla Lola, Walla Lola Love, né? Que o cantor lá do Led Zeppelin, Jimmy Page, o cantor não lembro o nome agora, mas assim, ele imita exatamente igual, né? E aí, por trás disso aí, eu comecei a ver um monte de imitadores aí, assistindo velhos vídeos do Jô Soares, né? O tempo que ia lá o Chico Anísio, entrevistava todo mundo, né? Realmente, como era bom, né? Como esses programas eram bons, né? Enfim, talvez eu tenha me tornado, assim, não sei, muito exigente ou estou vivendo no passado, né? Mas eu acho que a época boa da música brasileira era na época da Bossa Nova, né? Da MPB, quando ainda tinha MPB, né, no Brasil, né? E ontem vindo para a Baixada Santista, né? Coloco lá na Rádio Saudade, né? Aí tocou lá Djavan, né? Falei, pô, Djavan foi o último grande músico da MPB brasileira. Quem mais que teve depois de Djavan, né? Então se pensa, aí a época a hora da MPB foi a época do regime militar, né? A gente teve lá Chico Buarque, Caetano, Edu Lobo, né? Marcos Valle, enfim, tinha compositores absolutamente fora de série no Brasil, né? E, e hoje, né? Bom, e aí apareceu lá o Michael Jackson fazendo a sua dancinha, né? Aquela coisa que ele desliza, assim, né? Aí eu falei, pô, isso daí eu já vi, né? Já vi. Aí peguei e assisti uns vídeos do James Brown, né? Bom, literalmente tudo que o Michael Jackson fez num palco, em termos de dança e movimentação, o James Brown já tinha feito, né? Então na natureza nada se cria, né? Tudo se copia, não é assim? Bom, vou deixar a geopolítica para outra oportunidade. Hoje foi mais bate-papo, né? Fiquei sabendo de uma rede social aí, rede social não, desculpa, inteligência artificial, que olha, ela dá de 10-0 aí no ChatGPT, no Gemini, todas essas que eu já vi aí, que elas são sempre, às vezes podem ser muito boas, às vezes podem ser muito ruins, né? E entre uma coisa e outra você tem uma média ali, né, do que você precisa. Enfim, dá uma olhada nessa rede aí, DeepSeek, DeepSeek, né? E, aliás, sobre essa rede aí, parece que ela foi feita aí, veja, ela é chinesa, né? Então, assim, viu, se eles botarem uma rede social, uma inteligência artificial que é mais eficiente e mais eficaz do que as que a gente está vendo aí, né? Como é que vai ficar aí a Big Data norte-americana? Veja, e o TikTok? Eles baniram o TikTok, parece que já está surgindo uma outra rede social lá, né? Chinesa.
Então, assim, eles precisam correr atrás, porque a gente sabe que os Estados Unidos é muito forte nessa área de IA, né? E o pessoal está lá em volta do Donald Trump, o Peter Thiel, o Elon Musk, o Eric Schmidt do Google. Quer dizer, a nata, da nata está em torno do Donald Trump, porque eles sabem que o domínio das redes sociais no mundo significa o quê? O domínio da política local. E é por isso que a gente fala aí, se fala tanto em controle das redes sociais, né? E daí você vê, para concluir aqui o nosso assunto, você vê aí esse vídeo do Nicolas repercutindo aí 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, sei lá, vai chegar a quanto? 2 bilhões de visualizações. O governo volta atrás porque ele vê uma repercussão gigante, uma onda gigante avassaladora indo para cima dele, né? E aí você pega, sem querer, você assiste um vídeo como eu, onde eu falo da gana arrecadatória insana para manter o modo de vida palaciano, né? Não estou falando só do executivo, estou falando dos três poderes, né? O modo de vida palaciano que mais agrada a quem realmente dá as cartas nesse país, e que são os grandes banqueiros, né? Desse daí ninguém fala, né? Desse daí o Nicolas não fala, né? Falar dos banqueiros ele não fala, né? E da submissão do governo aos grandes oligarcas, né? Que é o modo de vida para onde o Ocidente está indo rapidamente, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você chegou até aqui, dá um like aí no nosso vídeo. Hoje foi um vídeo aí de comentar notícias esparsas do dia. Vamos agora fazer a nossa caminhada aí, caminhar talvez 1 hora aí na Praia de Santos. A gente tem que manter a saúde, né? Fazer o exercício cardiorrespiratório, né? Musculação hoje não dá, né, pessoal? Tô com os braços doloridos. Daqui a pouco eu preciso treinar um pouco o meu piano, continuar aí fazendo o meu repertório. Aí eu tenho um outro canal de música, né? Que é o Música e Sons, Helder Araújo, né? E temos esse canal aqui de geopolítica. Não sei por que músico gosta tanto de falar de política, né? Pelo menos já vi vários aí, né? Eu me lembro da época que eu li os livros lá do professor Olavo, o Lobão, né? Começou a polemizar lá, primeiro se tornou amicíssimo, depois virou inimigo, né? Que era mais ou menos quase que o destino de uns 90% das pessoas que passaram pelo olavismo, né? Primeiro se tornavam admiradores, seguidores, leitores, e depois, bom, muitos se tornaram aí detratores, né? Ou traidores, né? Como alguns começaram a me chamar, né? Quando eu comecei a criticar aquilo que para mim é uma balela completa, né? Já falei várias vezes sobre aquela teoria dos 3 blocos de poder, né? O islâmico, o eurasiano e o ocidental, né? Bom, hoje é muito mais simples, né? Você tem o globalismo que está falido, né? O globalismo ocidental liderado pelos Estados Unidos, e você tem o BRICS, né? Então, a grosso modo, você tem isso daí, né? E a gente advoga aqui pelo lado BRICS da força, né? Pessoal, então quero fazer um vídeo também sobre o que se está prevendo aí, que se vai fazer e trazer aqui para o Brasil, né? Em termos de infraestrutura, de estrutura, de construções, coisas que eu acho extremamente necessárias aqui no Brasil. Pessoal, então vamos lá. Se você chegou até aqui, dá o like, né? Vê se você está seguindo o canal. Se você não tiver, já segue, hein? Dá essa força aí. Se quiser ajudar o canal, só tem um modo, né? Fazer um Pix, né? Pode ser monitorado ou não pelo governo também. Isso aí também não sei o que fazer a respeito, né? Eu vou deixar para o Nicolas esse assunto, né? Pronto, eu vou deixar para ele, né? Não estou dizendo que eu sou eleitor dele, mas por enquanto eu vou deixar para ele cuidar dessa parte aí, né? Pessoal, comentários são muito bem-vindos, ok? Que ajuda aí a dinamizar o canal. De livre expressão, comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente, que a meu ver é a única que importa, né, hoje. Então vamos em frente. Agradeço a YouTube, rede norte-americana, pela força, né? Esperemos que continue a existir até que uma rede chinesa substitua o YouTube. Aí a gente vai para a rede chinesa, né? Porque a gente vai aonde a gente pode navegar, né? Aonde a gente pode remar e continuar respirando. Não é isso, pessoal? Então aí, muito obrigado a todos. Se você gostou do vídeo, replique aí nas suas redes sociais. E vamos em frente, pessoal. Então, até a próxima e fiquem com Deus.